Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa primeira aula de informática gravada aí do Fita Concurso. Beleza? Vamos utilizar a apostila, parte 1 e 2, tá? Aula 1 e 2. A página é a página... Deixa eu ver aqui, página 39 não, 30 e... Página 36, tá? Página 36 é aquela primeira lista lá da apostila de vocês, beleza? Exercícios de 2021, os mais recentes, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, se vocês puderem me avisar se estão me recebendo bem aí. Vocês estão conseguindo ver a apostila aí? Alguém puder me dar um... Tá passando. Tá, né? Beleza. Agora sim. Tá. Vamos lá, então? O primeiro exercício aqui fala assim... Ao utilizar o recurso enviar para, disponível a partir do clique do botão direito do mouse, sobre uma pasta do Windows 10 Pro em português, a partir do explorador de arquivos e selecionar a área de trabalho, o comportamento padrão do Windows é. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês o que ele está falando, né? Vocês estão vendo a apostila ainda, né? Não, sumiu a apostila. Deixa eu compartilhar a tela aqui, então, tela toda. Acho que agora vai ficar melhor. Agora tá a tela toda, né? Agora tá. Beleza. Então, o que ele está falando é que se a gente clicar em alguma coisa aqui no explorador de arquivos, que é essa área aqui, né, do Windows, né, onde você tem o acesso às pastas, arquivos, diretórios e tudo mais, e você clicar com o botão direito em alguma coisa, né, e utilizar ali o ícone enviar para, e aí selecionar a área de trabalho, o que acontece? Aqui vocês já podem ver, né, claramente, né, que ele já até coloca a opção aqui para a gente, ó, criar atalho, tá? Então, quando você encaminha uma pasta, ou um arquivo também, vamos pegar um arquivo aqui. Um pouquinho lento. Mas quando você clica o botão direito e vai enviar para, a única opção que ele dá para a gente é criar atalho, tá? Quando é relacionado à área de trabalho. Eu posso encaminhar para outros tipos de diretórios, né? Eu posso mandar para um e-mail, um fax, né? Um Bluetooth, para a pasta documentos, para criar uma pasta compactada. Então, ele dá algumas opções aqui. Mas a opção que é enviar para a área de trabalho, a única opção que ele dá é criar atalho, beleza? Então, essa daí é mais tranquila, né? Ele dá as opções: mover a pasta, compactar a pasta, criar uma cópia da pasta, enviar uma mensagem de erro, criar um atalho. Então, ali, a opção seria essa aqui, né? Criar atalho. Criar um atalho para a pasta. Beleza? Certo, pessoal? Vamos avançar aqui. 2. Ao utilizar o Windows 10 Pro em português, com a tecla conjunto de teclas de atalho, emula o comportamento de clicar com o botão direito do mouse sobre um arquivo listado no explorador de arquivos do Windows, de modo a acionar o menu de ações aplicáveis a esse arquivo. Então, ele está perguntando qual é a tecla de atalho para o clique do botão direito do mouse. Então, isso aqui são questões que eu já conversei com vocês, né? É o tipo de questões que as bancas elas acabam sendo obrigadas a colocar ali, né, sobre atalho, porque é algo recorrente aí no mundo da informática, né? Então, F6, o que o F6 faz aí? Quando você pressiona F6, normalmente ele vai para a barra de endereços, tá? Então, por exemplo, se eu estiver aqui no explorador de arquivos, se eu estiver no explorador de arquivos e apertar F6, aqui ele não faz nada. Mas no navegador, ao pressionar F6, ele abre para mim
seleciona, né, aqui a minha barra de endereços, tá? Então, não é o clique direito do mouse, né? Basta que você entenda. Por eliminação, se você conhecer algum outro atalho, por eliminação você consegue já decifrar ali. F10. F10 também não é o atalho, tá? O atalho, pessoal, é o Shift F10, tá? Então, quando você pressiona Shift F10, ele faz a opção do botão direito do mouse, beleza? Isso aqui também, questãozinha tranquila, daria para matar também, tá? Vamos avançando aqui. Vocês estão Alexandre, conseguindo bom enxergar dia. bem? Bom dia. Esse C seria o quê? Contra mais F6. Ctrl F6 não faz nada aqui para mim. Aqui na aba que eu estou usando aqui, ele abre uma outra coisa aqui, nada a ver. Ele abre uma aba, navegou então. aqui. É porque depende do aplicativo que você tá, né? Depende de onde você tá. Por exemplo, no explorador de arquivo ele pode ter alguma outra ferramenta aqui. Não tem nada. Para mim aqui não tem muita opção não, tá? Ok, obrigada. Beleza? Vocês estão conseguindo enxergar bem a tela aí? Sim. Tá tranquilo, né? Beleza. Eu vou tentar dar um zoom aqui, porque eu acho que tem galera que tá usando no computador ou no celular, não sei se fica bom. Tá? Beleza, vamos lá, Estou vamos usando no prosseguir. computador, 3. tá legal. Tá bom, né? Tá, beleza. Vamos lá, questão número 3 aí. A placa-mãe é o principal componente do computador. É nela que se localiza o processador, placas de memória e que faz as principais conexões que permitem seu funcionamento correto. Nos computadores do tipo desktop, a localização da placa-mãe está no... Essa aqui também é questão bem fácil, né? Não há dúvidas, né? Que é gabinete, certo? Então, o que é a placa-mãe? Como a gente falou na aula passada, na aula retrasada, na nossa primeira aula. A placa-mãe é aquela placa que conecta os principais componentes do computador, né? Então, você liga o monitor, liga as placas, né? Liga os demais componentes ali. E essa placa-mãe, ela fica contida dentro do gabinete. Aqui, né, não precisa nem a gente perder muito tempo com essa aqui. Vamos avançar aqui. Questão número 4. São dispositivos de armazenamento de dados indicados em armazenamento de dados. Eu tenho aqui disquete, disco rígido, CD, CDR, CDRW. DVD, HD, DVD, SSD, cartão de memória e pendrive. Memória RAM. Está mais corretas as indicações apresentadas em banca estranha? Questão estranha, né? Vamos lá. Eu não sei o que ele quis dizer aqui com dispositivo de armazenamento de dados, mas vamos tentar decifrar aqui pelas alternativas que ele deu. Memória RAM, ele é um dispositivo de armazenamento de dados? Eu não consideraria ela como armazenamento, né? Mas ela está em 3 opções aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Dispositivo de armazenamento de dados. 1, 2, 3 e 4. Vamos analisar aqui. Pessoal, uma questão bem aberta, uma questão bem genérica, né? Porque, ó, o disquete, você pode armazenar dados nele? Pode. O disco rígido também, um CD também, um CDR também, CDRW também, um DVD também, HD também, DVD também, SSD também. Todos que estão contidos aqui são, de alguma maneira, eles armazenam dados, né? Eu acho que a questão aqui, talvez ela quisesse que a gente cometesse o erro, né, de marcar que a memória RAM, ela não é um dispositivo de armazenamento, né? Talvez essa aqui foi a pegadinha da banca, né? Mas eu marcaria aqui como todas corretas, porque pela lista que ele coloca para a gente, todos de alguma maneira, armazenam dados.
beleza? Então, vamos ver aqui algum que tem todos, né? 1, 2, 3 e 4. Ó. A letra D aqui, ela possui aqui todas as alternativas. Então, essa aqui que eu marcaria, tá? Uma dica, pessoal, isso eu falei na aula passada, né? É importante a gente não querer discutir com a banca, tá? Então, se você entendeu que a banca queria cobrar, né? Qual era a pegadinha da banca na questão, não vai na guerra, não. Marca a resposta que a banca quer que seja certa, se você já entendeu qual é, e vida que segue. Beleza? Professor, eu tenho uma dúvida. Fala aí. Se caso ali na questão estivesse perguntando armazenamento de dados móveis, aí memória RAM não entraria. Não, aí não. Aí sim, né? Não, ok. Essa seria uma dúvida minha também. Ou então, se ele perguntasse assim, armazenamento de arquivos, por exemplo, aí a memória RAM não entraria também, né? Então, ainda assim, arquivo não, ele é um dado, né? Não entraria. Ele não entraria se ele falasse alguma coisa sobre armazenamento permanente, ou se ele falasse de transporte, algo nesse sentido aí, tá? Professor? Fala aí. Armazenamento permanente. Eu não consegui entender sua pergunta. Esse CDR-W, ele é regravável, não é? Como? O CDR-W, ele é CDRW. Ele é regravável. Sim, é um CD regravável. Ele entraria também nessa relação ou ele ficaria fora? Puta, cara, não tô... se você puder mandar sua pergunta no chat, eu não tô conseguindo te ouvir, tá ruim o seu áudio. Tá, beleza, eu mando. Tá? Fazendo favor. Vou guardar a dúvida do colega aí, a gente já prossegue. Oi, Jairo, tenta mais uma vez. Parece que no final seu áudio melhorou. Beleza, deu melhor agora, professor? Não, não deu certo, não. Se de repente puder colocar um fone de ouvido. Beleza. Alexandre, você está sem áudio, Alexandre. Desculpa, pessoal, bloqueei meu microfone aqui. A dúvida do colega. CDRW entra na relação de armazenamento de dados permanente por ser regravável? Sim, se perguntasse... tá, entendi sua dúvida agora. Permanente por ser regravável. Geraria uma dúvida aí, né? Porque se ele fala armazenamento permanente, a gente entende que seria algo relacionado à memória ROM, né? Aquela memória que você não apaga. Você grava uma vez e não apaga mais. Cara, aí você teria que ir pela interpretação da questão. Tá? Se você pela questão, ele estivesse dando permanente como sendo algo que você grava uma vez e não grava mais, aí estaria errado, né? Agora, se ele coloca permanente como sendo um sinônimo ali de uma memória não volátil, aí estaria correto, tá? Tem que entender o que a banca está pedindo. Mas o que eu estava falando ali antes de eu ter fechado o microfone aqui, era sobre as mídias de armazenamento. Então, a gente tem aqui os CDs, né? Então, a gente tem o CD, CDR e CDRW. O que seria, o que são isso aqui, né? Então, o CD, ele é uma mídia de armazenamento ótica, tá? Aqui, CD e CDR, ele está como um sinônimo, né? O CD, de um modo genérico, o CDR é aquele CD que você grava uma única vez, você não grava mais, né? Ele é só para leitura. E o CDRW é um tipo de armazenamento que você pode escrever nele de novo, tá? Então, além da leitura, você escreve também. Então, você pode
funciona como se fosse um CD regravável, tá? Beleza? Aqui os outros eu acho que não tem mais tanta dúvida. Tá? Vamos lá. Questão número 5. Com relação aos conceitos... deixa eu só perguntar aqui para o colega. Quem é o Jairo? Deu para entender aí? Ficou tranquilo? Tá safo, né? Vamos prosseguir aqui. Questão número 5 aqui. Com relação aos conceitos de hardware, de software, analise as informações a seguir. Hardware é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. E aí, até agora, isso aqui o conceito está correto? Tá, né? Então, hardware, parte física do computador, a princípio está tudo bem aqui, né? Vamos analisar 2. Software é a manipulação, instrução de execução, redirecionamento e execução de atividades lógicas das máquinas. E aí? Certo ou errado? A princípio tá tudo bem até aqui também, né? Então, questão número 5. 1 e 2, por enquanto, está correto, né? Vamos ver a 3 aqui. A 3. Software é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos. Aí aqui ele já, né, apelou, né? Software não é um serviço. Não tem muito a ver com serviço não, tá? De armazenamento e sincronização, não tem nada a ver, tá? Hardware é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Pelo que a banca está colocando aqui, tá errado, tá? Não tem nada a ver, não. O tipo de tecnologia, não é um tipo de tecnologia. Ele permite o acesso a arquivos armazenados, mas não é uma tecnologia que permite isso, beleza? Então, nessa questão aqui, apenas 1 e 2, né? Que seria ali os conceitos de hardware e software. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida nessa aqui? Então, aqui, 1 e 2 apenas. Vamos prosseguir aqui. Questão 6. Ao utilizar o comando copiar e colar, onde o computador armazena essas informações? Então, quando está perguntando aqui, quando eu pressiono a minha tecla Ctrl+C, onde é que esses dados ali que eu copiei ficam armazenados? Ele dá a opção memória RAM, memória ROM, área de trabalho e disco rígido. Alguém aí está com alguma dúvida? Tem alguém com o microfone aberto. Não? Tranquilo? Então vamos prosseguir aqui. Então, quando você pressiona a tecla Ctrl+C, automaticamente o computador ele cria o que a gente chama de área de transferência, né? Ele joga aquela informação que você copiou para a área de transferência. E essa área de transferência nada mais, nada menos do que um espaço lá dentro da nossa memória RAM, tá? Então, gabarito aí, letra A, tá? Memória RAM, beleza? Memória ROM, lembrando, é aquela memória que ela é gravada só de fábrica, né? A título de concurso, aí vocês vão anotar isso. A memória que ela é gravada só de fábrica, não pode ser regravada, não pode ser alterada, beleza? Área de trabalho. Área de trabalho é o nosso desktop, né? Que seria aquela área ali principal do computador, onde você tem os arquivos ali do usuário, os principais atalhos para os programas que ele utiliza no dia a dia. E disco rígido seria o nosso HD, né? O HD, pessoal, vamos fazer aqui a diferença entre a memória RAM e o HD. Deixa eu ver se eu abro aqui. Acho que dá para escrever aqui. Vamos ver aqui como é que é. Tem uma opção aqui, lápis. Vamos ver se dá para desenhar bem aqui. Pelo que a gente tinha feito lá, a nossa pirâmide, né, de memórias, eu tenho aqui no topo da minha pirâmide os nossos registradores, né? Tá? Então, eu tenho aqui no topo os registradores. Eu tenho mais embaixo aqui a minha memória cache. Tá? Mais embaixo eu tenho a memória RAM. E aqui embaixo eu tenho o meu HD. Tá? Aqui eu ainda posso fazer uma divisãozinha aqui em cima ainda,
e colocar aqui as memórias flash, tá? Então, as memórias flash, elas estão aqui um pouquinho acima do HD, e o HD está lá embaixo. Então, qual seria aqui a diferença entre a memória RAM e o HD, que é o que a gente está falando aqui agora? A memória RAM, a gente já falou na aula anterior, ela é uma memória volátil, né? Beleza? O que é uma memória volátil? Memória volátil é aquela memória que, quando você perde energia, você perde os dados, né? Beleza? Tem que lembrar disso aqui. Se você ficar sem energia, você perde os dados. Já a memória não volátil, que é o caso do HD aqui, né? Mesmo que você desligue o computador, os dados continuam armazenados ali. Então, essa é a principal diferença. Aí você vai me perguntar, mas professor, por que que os dados... Por que os dados que eu copiei lá, os dados do Ctrl+C, não ficam armazenados no HD e sim na memória RAM? A memória RAM, ela também é chamada de memória principal. Lembram disso? Memória RAM também, ela pode ser chamada de memória principal. Justamente porque ela é a memória de trabalho do computador, tá? Memória de trabalho também pode aparecer para vocês, tá? Então, quando o computador está realizando uma operação, ele está utilizando algum programa, está carregando algum arquivo, uma operação do usuário ali, o Ctrl+C, o movimentar do mouse, qualquer coisa nesse sentido, ela vai estar armazenada na memória RAM, beleza? Aqui geraria uma dúvida se ele colocasse cache. Se ele colocasse cache, aí a gente poderia pensar aí até numa anulação da questão, porque a memória cache também vai passar por ela, beleza? Mas como ele colocou RAM, disco rígido, coisa nada a ver, já era RAM direto. Tranquilo nessa aí? A memória cache é o que você falou? Eu me perdi. Memória cache, ela está um pouco acima da memória RAM, e ela, da mesma maneira que a RAM armazena as informações que vão ser tratadas pelo computador, a cache também faz isso, só que numa quantidade muito menor. A cache, a gente pode colocar ela como uma memória auxiliar, tá? Então, tanto o cache quanto os registradores são memórias auxiliares do processador. Antes de ir para o processador realizar ali a operação que aquela instrução pede, ela vai passar pela RAM, pela cache e pelos registradores. Beleza? Obrigada. Tranquilo? Posso prosseguir? Professor, só para relembrar, o senhor tinha falado naquela aula, quanto mais acima da pirâmide, é mais rápido e mais capacidade, ou eu confundi? Vamos escrever aqui. Então, ó, quanto mais eu subo aqui, eu tenho aqui um preço maior, tá? Então, vou colocar assim, tá? Um preço maior, ela é mais cara. Quanto mais para cima, mais cara a memória. Ela é mais rápida. E ela tem uma menor capacidade. Tá? Menor capacidade. Então, e o contrário também vale. Quanto mais eu desço, mais barato, mais lenta e uma maior capacidade. Beleza? Deu para lembrar aí? Beleza, professor. Obrigado, hein? Tranquilo. Vamos prosseguir aqui. Questão 7. Quais desses componentes fazem parte de uma placa-mãe? Essas questões aqui, eu não acredito que vão ser questões que vão cair para vocês, tá? Mas, né, a gente não sabe o que o examinador pede, como fazia sentido ali em relação ao assunto, né? Eu coloquei aqui. Então, vamos lá. Fazem parte da placa-mãe. Ele colocou bateria, jumper, slot, chipset, fonte de alimentação. A fonte de alimentação, ela faz parte da placa-mãe? Não, tá? Não faz. Vamos ver a B. Controladores, jumper, gabinete, bateria, BIOS. Pode ser. Chipset, jumper, slot, bateria, BIOS. Chipset, jumper, slot. Aqui está falando controladores. E aqui ele está falando em slots.
BIOS, controladores, slot, chipset e gabinete. O gabinete aqui está fora, né? Aí ficaria entre a B e a C aqui. Vamos ver aqui o que ele colocou como errado. Vamos pegar a mais correta. Pessoal, quando vocês têm questões assim, vocês têm que selecionar aquelas que são a mais correta. Aqui, tem gabinete aqui também, né? Então aqui já mataria aqui a questão, tá? É lembrar de encontrar algum termo ali que já facilite a sua vida. Gabinete, então, né? Na B, então, gabinete. Gabinete, aqui está falando de fonte, né? Então aí já também eliminaria ali as alternativas, sobrando aqui somente a letra C aqui, como a mais correta. Esses nomes aqui para vocês, eles fazem sentido ou são nomes... Nunca vi falar, professor, meu Deus, o que é isso? Nunca ouvi falar, professor. Uhum. Vamos lá. O que é o chipset? Só o gabinete e fonte. Mas Gabinete e fonte, né? Tá, vamos lá. O que é um chipset? Chipset, ele é um componente da placa-mãe que ele faz justamente o controle, tá? Então aqui, controlador e chipset seria basicamente um sinônimo aqui, tá? Ele gerencia ali os dispositivos de entrada e saída, gerencia os componentes ali, a forma de comunicação da placa-mãe, tá? Jumper, ele é um termo, pessoal, que ele não é usado só na informática, tá? O jumper, o que ele faz? Ele conecta, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Se eu tenho aqui, ó, eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui, ó, e eu pego e faço uma ligação, opa, ficou ruim, né? Faço uma ligação entre esses dois pontos aqui, eu estou criando um jumper, tá? Um salto, algo nesse sentido aqui. Eu jumpeei aquela conexão. Ou seja, eu fiz a conexão entre elas, tá? Isso é um jumper. Relacionado à placa-mãe, eu acho que até tem, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui na apostila de vocês. Eu acho que até tem aqui um exemplo. O jumper, ele faz justamente isso, só que ele é um componente, tá? Ele é como que eu posso explicar para vocês? Ele é um hardwarezinho, um dispositivo. Vamos ver se tem uma placa-mãe aqui desenhada, eu acho que tem. Para mostrar para vocês. Vamos ver se dá para ver aqui. Jumper. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, pessoal. Eu acho que ele está aqui, ó. Eu acho que ele está bem aqui, ó. Vocês não vão conseguir enxergar. Deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui na internet. Tá, então, ó, esse aqui é o jumper, tá? Relacionado à placa-mãe. Beleza? Esse dispositivo, vocês conseguem ver aí? sim. Então, se vocês observarem, ó, ele nada mais ele faz do que realiza uma comunicação, né? Então, na placa-mãe, olha aqui, ó, isso aqui é um jumper, tá? Na placa-mãe a gente vai ter esse componente aqui, tá? Então, são 3 pininhos aqui, na verdade são 6, né? São 6 pininhos, e aí, através desses pininhos aqui, eu posso mandar uma instrução para o computador. Então, dizer como é que o computador vai se comportar. Aqui, ó, tem um outro exemplo no HD, ó. Então, esse HD aqui é um HD mais antigo. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem aqui, ó. É um HD mais antigo, HD do tipo IDE, tá? Essa conexão aqui, ó, que é compridona, ela é a IDE, é diferente da SATA, que é a que a gente usa hoje. Eu vou ver se eu pego uma outra imagem ali para mostrar para vocês. Então, lá no HD, a gente também tem uma configuração que faz através de jumper. Então, você vai dizer se aquele HD ele é escravo, se ele é o HD principal, né? Aqui, ó, também tem, tá vendo o jumper aqui funcionando? Então, você vai passar as orientações para o computador somente com esse jumpeamento aqui. Então, se eu jumpeei o ponto 4 e acho que é o
sei se é o 2 embaixo aqui. Tá, então, se eu jampeei o ponto 4 aqui, ele vai ter uma configuração. Se eu jampear o 5 é outra, se eu jampear o 2 é outra, o 3 é outra, tá? Então, aí, de acordo com a placa, ele vai ter uma característica, beleza? Isso é o jumper. Vou pegar aqui qual o outro que ele falava ali, página... Cara, página mesmo, 32, né? Aqui no meu tá 37, professor. 37? Beleza. 37. 37. Beleza, obrigado. Eu dei muito zoom aqui agora. O outro é o slot. Slot, né? Opa. Tá aqui, né? Slot. O que é slot? Slot é um espaço, tá? É um espaço reservado para um componente, tá? Isso é um slot. O slot do processador. O slot sei lá, daquele outro componente, tá? Isso é slot. Vamos pegar aqui na imagem aqui para tentar mostrar para vocês. Se aqui tem algum para mostrar. Aqui tem uma placa. Aqui tem uma placa. Então, ó, um slot do processador, né? Um slot, como é o nome? PCI Express, né? Sabe? Então, isso aqui são slots, beleza? Isso tudo é slot? Sim, slot é um espaço. É um espaço, né? Então, isso aqui, ó, isso aqui que eu estou marcando com a caneta, com o ponteiro do mouse aqui, isso é um slot. Isso aqui, ó, é outro slot, tá? Isso aqui é outro slot. Isso aqui é outro slot. Então, é um espaço reservado para alguma coisa, beleza? Ah, entendi. Tá? Então, aqui é onde eu vou colocar a minha memória. A memória RAM ela vai conectada nesse slot aqui, tá? O slot da memória RAM. Nesse caso aqui, ó, é uma memória DDR3, ó, tá vendo? Então, ele dá aqui para mim as descrições. Esse cara aqui é um slot PCI Express, tá? E esse outro aqui também. Acho que é, né? Parece que é. Tá? Então, o slot do processador, tudo isso aqui é o slot. Lembrar que slot é um espaço reservado para um dispositivo, beleza? Acho que não vai cair algo muito profundo aí em relação a isso. Vamos ver se tem algum outro. Bateria. Aí você vai perguntar, professor, bateria na memória, na placa-mãe tem bateria? Tem, pessoal. Na memória, na placa-mãe tem uma bateria que ela é justamente para armazenar as configurações que você já fez no setup ali da placa, tá? Então, vamos ver aqui se eu tenho uma imagem aqui, ó. Aqui é a bateria aqui, tá? Então, essa bateria, ela serve justamente para armazenar esses dados ali. Então, a data e hora, o relógio, sabe? As configurações prévias que você fez, tudo fica armazenado graças a essa bateria. Tanto é que quando essa bateria ela começa a dar problema, quando você desliga o computador, todas as informações são perdidas, tá? Então, a bateria ela é responsável por gravar essas configurações ali. No mais aqui, eu acho que o resto já é de comum conhecimento. Podemos prosseguir? Sim. Então, vamos lá. Questão 8. Para evitar a paralisação em atividades realizadas no computador ou rede de computadores, em caso de interrupção da rede elétrica, pode-se utilizar um aparelho que é acoplado a equipamentos que supre temporariamente o fornecimento de energia. Tá? Então, está falando de energia aqui. Este equipamento pode ser encontrado nos laboratórios de informática da escola e é chamado... Tá, vamos lá. Ele está falando aqui, ó, de um aparelho que, em caso de interrupção da rede elétrica, tá? Então, ou seja, você ficou sem energia. Você está sem energia. Interrupção da rede elétrica pode-se utilizar um aparelho acoplado a equipamentos e que supre, tá? Ele está falando que supre temporariamente o fornecimento de energia. Beleza? Então, tendo isso em vista, vamos avançar aqui. Ele fala, filtro de linha, estabilizador, dispositivo serial e no break.
Qual desses dispositivos é o único que supre o fornecimento de energia temporariamente? No break, né? No break, exatamente. No break. Então, não tem nenhum outro aqui que faça o mesmo sentido. Vamos lá, vamos analisar cada um deles aqui. Filtro de linha. O que é um filtro de linha? Filtro de linha, ele é um dispositivo também que é relacionado à conexão à rede elétrica, tá? E ele, basicamente, o que ele faz é servir de proteção para os equipamentos. Ele vai ter um fusível ali, e aí, caso tenha um surto de energia, uma energia com uma corrente muito elevada, né? Sei lá, uma tensão acima do normal, o cara foi lá e conectou numa tomada 220, um equipamento 110, o que ele vai fazer é proteger o equipamento. Então, ele queima o fusível e protege os equipamentos, tá? Isso é um filtro de linha. O estabilizador, ele já possui já um tipo de proteção um pouco maior que o filtro de linha. Então, ele consegue segurar pequenas quedas, né? Então, a gente sabe que oscilações ali na rede elétrica também são danosas aos equipamentos. O estabilizador, o que ele faz é estabilizar a rede, né? O nome já diz ali. Então, é aquele barulhinho que fica tec, 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 quando a rede elétrica tá oscilando, é o estabilizador funcionando, tá? Então, ele manda uma pequena tensão ali para a rede, justamente para estabilizar uma queda, ou ele absorve uma oscilação maior para não deixar passar, beleza? Isso é o estabilizador. Dispositivo serial, nada a ver, tá? E no break aqui é o que tem capacidade de suprir ali temporariamente. Então, no break tem as baterias ali, uma ou mais baterias, e ele serve justamente para que o usuário não perca as informações que ele está trabalhando. Então, imagina só, você está mexendo lá no programa da NASA, lá, sei lá, a planilha que vai salvar, sei lá, salvar o mundo da Covid-19, e aí o seu computador simplesmente desliga porque a rede elétrica falhou, e você não salvou aquele seu trabalho lá. E aí você vai perder toda a sua pesquisa da NASA, que poderia salvar o mundo da Covid. Então, o no-break ele vai fazer esse papel, ele vai, durante aquele curto período ali, né, que pode ser 10, 15 minutos ali, dependendo do no-break, ele vai manter seus trabalhos ali salvos, beleza? Nenhuma dúvida nisso aqui, né? Tranquilo. Vamos lá. Questão 9. Este componente eletrônico é responsável pelas informações que estão sendo processadas e utilizadas no computador. Basicamente, é um tipo de memória de acesso aleatório. Vamos lá. Este componente eletrônico é responsável pelas informações que estão sendo processadas e utilizadas no computador. Basicamente, é um tipo de memória de acesso aleatório com conteúdo volátil. Isso significa que pode ser perdido pelo desligamento do computador ou com a falta de energia elétrica. A descrição se refere... E aí? O que vocês marcariam aí? Memória RAM. Né? Memória RAM. Não precisa nem pensar muito, né? Memória RAM. Falou memória de acesso aleatório. O que é memória de acesso aleatório? É a RAM, tá? Memória de acesso aleatório. Conteúdo volátil. Ele só confirmou, né? Beleza? Então, questão 9 aí, letra A. As outras nem se encaixam, né? Pendrive, um tipo de memória flash, né? Vamos comentar aqui. Então, o pendrive aqui, ó, ele é uma memória flash. Mas você falou que tem outra também que é volátil, né? Que é a cache ou é flash? Cache. Que é volátil também. Cache. Cache. Cache é volátil. Flash, não volátil, tá? Flash, não volátil, tá? HD também é não volátil, né? Vou colocar aqui, ó, vou botar só NV aqui, vocês já sabem do que eu tô falando. Então, aqui... Tô aprendendo a mexer com esse negócio aqui ainda, tá, galera? Não volátil. Tá? Não volátil. Cartão de memória flash. Mesma coisa aqui também, memória não volátil. Ele tá falando que é uma memória volátil. Única aqui da lista, memória RAM. Beleza? Vamos prosseguir.
10. Ainda sobre os conhecimentos básicos de informática, os dispositivos de entrada e saída de dados permitem ao usuário interagir com o computador. Professor, só uma Fala aí. dúvida. O senhor poderia explicar de novo essa memória flash e esse cartão de memória flash? Tá, qual a sua dúvida? A questão da memória flash. Por ela não ser volátil, ela é um dispositivo de armazenamento externo? E é isso que eu não entendi, esse cartão de memória flash. Cartão de memória flash é um cartão de memória normal? É um cartão de memória, sim. Então Sim. seria um dispositivo externo. Sim, pessoal, assim, o que é externo, o que é interno, depende da aplicação, tá? Por exemplo, tem componentes, vamos pegar aí um equipamento aí bem caro. Tem um dispositivo chamado, deixa eu escrever aqui, ele é chamado de, vou botar aqui, ó, storage. Tá? Storage. É um dispositivo que ele é justamente só para armazenar informações, tá? Ele é como se fosse vários HDs ali conectados ali, com proteção, para armazenamento de grande volume de dados. Dentro desse storage, eu tenho um dispositivo lá que é um cartão de memória, tá? Então eu tenho lá um cartão de memória, né, um SDzinho ali, que ele justamente ele só armazena ali as configurações daquele meu storage, tá? Aí eu vou perguntar para vocês, esse meu cartão de memória que armazena ali as configurações, né, a atualização ali, o firmware daquele dispositivo, ele é um dispositivo interno ou ele é externo? É interno, né, no caso. É interno, porque a aplicação dele é interno. Mas isso me impede de pegar esse cartão de memória e tirar do negócio ali e fazer outra coisa com ele? Não. Não, entendeu? Então, por isso que eu estou te dizendo. Depende muito da aplicação, tá? Outra coisa aqui. Se eu pegar um HD, eu já vou falar, né? Um HD externo. Um HD externo, justamente, ele é externo, tá? Então, tudo depende da aplicação que você vai fazer com aquele dispositivo. Mas eu posso pegar esse meu HD externo, desmontar ele, tirar ele, remover ele, somente o HD que está ali, e conectar ele no computador e trabalhar com ele interno? Posso. Sim. Tá? Entendeu? Professor? Entendi. Certo. Sim? Pode falar. Há anos atrás, lá em 2003 até 2005, havia uma diferença grande, né? Só para deixar mais... havia uma diferença hoje que nós não escutamos mais nas aulas de informática. É a diferença entre laptop e notebook. Na época que eu aprendi, o que nós temos hoje é laptop, não notebook, né? Porque notebook é o componente eletrônico que todas as suas partes são externas, removíveis, né? Ele tem apenas a placa-mãe e a HD é externa, você anda com ela na mão. O seu CD-ROM, você anda com ele na mão. A hora que você quer utilizar, você anexa ele, né, no componente, no notebook, né? Eu aprendi assim na época, tinha essa diferença, né? Que hoje já não se ouve mais, né? Diferença entre notebook e laptop. Não sei se... Hoje, cara, sendo bem honesto com você, eu não vejo isso aí. Sempre é tratado como sinônimo, né? Laptop, notebook é tratado como sinônimo. E o laptop nem se ouve mais hoje, né? Quase usar esse... Muito pouco, muito pouco. E o certo seria o que nós usamos hoje, não é notebook, é laptop, né? Então, cara, não sei te dizer. Sim, na época, sim. O laptop era que havia todos os seus componentes anexados, todos internos, entendeu? Eu não vejo assim, uma diferença, assim, sabe? E relacionado a concurso, eles vão colocar isso como sinônimo, cara. Não vai ter muita coisa, não. É mais para conhecimento, né? O que tem diferença, que você pode anotar aí, é a diferença entre netbook, tá? Sim, net é o pequitinho. É o pequeno. Você tem ultrabook. É o fininho. Tá? Que é o fino, e você tem o notebook. Tá? Então você tem... isso aqui vai aparecer em concurso, tá? Então o que é, como o colega colocou ali, o netbook é o pequeno, tá? Ele é o que você usa ali para pequenas aplicações ali, né? Ultrabook é aquele que é o fininho.
também pode chamar de, tem outros nomes, né? Deixa eu ver se eu lembro outro nome que aparece. Slim, né? Usam Slim. Slim, né? Ultra Slim, Ultrabook. Então são Isso. aqueles que são bem finos, né? E o notebook, que é o que a gente usa hoje. Beleza? Fechou. Vamos dar continuidade aqui, então. Questão 10. Ainda sobre os conhecimentos básicos de informática, os dispositivos de entrada e saída de dados permitem ao usuário interagir com o computador. Assim sendo, assinala a alternativa que representa corretamente um dispositivo de saída. Então, aqui ele já deixou claro para a gente que ele quer um dispositivo de saída. Pessoal, vocês estão me vendo fazer marcações aqui na apostila. Na hora da prova não é diferente, tá? Anotem ali, marquem aquilo que chama a atenção de vocês, aquilo que salta aos olhos. Você vai encontrar lá uma questão, aí vai estar lá no final assim, assinale a opção incorreta. Aí você vai marcar lá incorreta, justamente para que você lembre na hora de marcar que ele está pedindo a incorreta, senão você cai no erro de marcar lá a primeira opção que você achar e aí você vai perder a questão que você sabia, tá? Então vamos lá. Ele está querendo, ó, assinar a alternativa que representa corretamente um dispositivo de saída. Vamos ver aqui. Teclado, dispositivo de entrada, mouse, entrada, CD. Aí vamos deixar o CD quieto aqui. Aí eu tenho projetores multimídia. Vamos lá. Um CD, ele pode ser um dispositivo de saída? Pode, tá? Pode. O projetor multimídia, ele pode ser um projetor de saída? Pode também. Ah, professor, mas então aqui eu tenho uma dúvida, né? Mas vamos lá. Um projetor multimídia, ele pode ser um dispositivo de entrada? Não, tá? Não pode. Um CD pode ser um dispositivo de entrada? Pode. Então aqui eu tenho um que é aqui, entrada e saída, e eu tenho um outro que é só saída. Qual que eu vou marcar? Eu não vou na guerra, não. Eu vou marcar aqui aquele que é só saída. Beleza? Tranquilo aí? Tranquilo. Então, vamos prosseguir aqui. No contexto de informática, um termo em inglês refere-se à parte lógica constituída por todos os programas que existem Surgiu uma dúvida agora. Opa, pode falar. Por exemplo, o pendrive seria dispositivo de saída, então? O pendrive ele pode ser tanto de entrada quanto de saída. Assim como o CD. Tá? Assim como um HD. Você não consegue salvar um arquivo que já está no computador no pendrive? Ah, entendi. Sim, sim. Então, você está retirando alguma coisa do computador, você está dando uma saída, né? E agora? E da mesma maneira, você pode também entrar com alguma informação. Entendi. Tá certo. Beleza? E já o projetor, eu só tenho a saída, né, da informação. Como regra, sim, só a saída. Vamos lá? Então, ó, no contexto da informática, um termo em inglês refere-se à parte lógica. A parte lógica constituída por todos os programas que existem para um sistema, sejam produzidos pelo fabricante do computador, sejam produzidos por terceiros. Outro termo está diretamente relacionado à parte física do computador, e a tudo que se refere à máquina e seus componentes físicos. Opa! Tá, então, ele está falando aqui de quê? Parte lógica e parte física. Parte lógica e parte física. Qual é o gabarito aí, pessoal? Certo? Software e hardware, né? Então, já bem claro aqui. Aí ele coloca aqui firmware, middleware, software, hardware, freeware, firmware, né? Então, vamos pegar aqui a palavrinha firmware. Firmware. Essa palavra aqui, ela pode aparecer na prova para vocês, tá? O que é um firmware? Quando você tem um hardware no computador, ele vai precisar de algum componente para conversar com o sistema operacional, tá? Ele vai precisar de algum jeito ali,
ele vai precisar de um software para gerenciar as configurações dele, vai precisar de um software para fazer esse meio de campo. Esse software é chamado de firmware, tá? Então, quando vocês virem a palavra firmware, vocês têm que associar a palavra firmware a... Deixa eu apagar aqui. Software que gerencia um hardware. Tá? Basicamente isso aqui, um software que gerencia um hardware. Tem que tomar um certo cuidado, pessoal, porque algumas bancas, elas vão colocar firmware como um sinônimo para driver, beleza? De um modo geral, não é a mesma coisa, tá? Mas vocês têm que tomar cuidado porque algumas bancas vão colocar como sendo a mesma coisa. Tá? Firmware igual a driver. Isso, mas vocês lembrando que é um software que gerencia um hardware, já fica mais fácil já. Beleza? Esses outros tipos aqui... Mas se aparecer como sinônimo, a gente considera certo também. Isso, aí você vai avaliar. Depende ali. do contexto, né? Depende do contexto, exatamente. Depende do contexto. Tranquilo? Esses outros aqui, não acho que vai cair alguma coisa nesse sentido para vocês, mas aí a gente vai dar... depois das aulas, a gente dá uma explanada melhor sobre esses outros nomes ali, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. 12. Um sistema de arquivos que permite ao usuário escolher qual será a forma de organização dos arquivos, que será aplicada à unidade de armazenamento. A maioria dos pendrives são formatados em... Essa questão aqui é uma questão capciosa, né? Vamos lá. PAL-M. O que é PAL-M? Alguém sabe aí? Isso aí é mais para... Quando tinha antigamente os videocassetes, né? Se usava esse sistema, né? Exatamente. É isso que eu ia botar aqui. Isso aqui é um sistema de televisão, tá? Nada a ver. Aqui, o que poderia gerar alguma dúvida é o FAT32 e o NTFS, né? Esses dois aqui a gente poderia ficar na dúvida. Só que ele coloca aqui pra gente uma palavrinha-chave aqui, né? Ele bota aqui pra gente, ó, a maioria dos pendrives. Isso aí, FAT32. A maioria dos pendrives. Existem pendrives que são formatados em NTFS? Existem, tá? Existem. Mas agora, a maioria dos pendrives, eles são formatados em FAT32. Professor, só uma colocação. Os sistemas de som que nós temos, né? Quando vamos lá e queremos trocar o som do carro, colocar um Pioneer lá. Eu tenho um irmão que ele mexe com som automotivo. E ultimamente tem dado muito problema com esses dias até falei para ele que a maioria das entradas, os mais antigos, é o FAT16, né? E aí se coloca o pendrive com a entrada FAT32, tá dando boot, não tá reconhecendo, não está lendo, né? Isso aí dá um problema, né? Sim, porque você tem que trabalhar com o sistema de arquivos que o aparelho trabalha, né? Que é o que funciona. E a gente tem que entender que esses sistemas de arquivos, um veio para melhorar o que o outro tinha. Né? Então, o FAT, né, que é o FAT16, ele tinha um problema com relação ao tamanho, né, dos arquivos. Aí o FAT32 ele veio justamente para corrigir esse problema. Ele aumentou o tamanho do nome dos arquivos, né, aumentou o tamanho do arquivo e tudo mais. Só que ele ainda tem o problema da questão da correção de erros, né? Correção de falhas ali. Se você desligar com o arquivo aberto, você provavelmente vai corromper aquele seu arquivo. Já o NTFS, ele veio para corrigir isso também. Então, o NTFS, ele tem lá a tabela lá dele, tabela mestra dele de correção lá, que ele consegue corrigir o arquivo, então você não corrompe. Ah, sim. Por isso que tem o esqueminha com o botão direito do mouse, para você... Remover com segurança, isso aí. Ah, sim. É isso aí. Okay. Beleza? Isso também é uma dúvida bem recorrente do pessoal. Se você simplesmente retirar o seu pendrive do computador, se vai corromper ou não o arquivo. Aí depende, tá? Se tiver o arquivo em execução e ele tiver formatado em FAT32, provavelmente sim, vai corromper o seu arquivo. Mas se ele tiver formatado em NTFS,
ou o arquivo não tiver em execução, não tem problema nenhum, tá? Eu raramente eu vou no ejetar com segurança, tá? Mas existe a função ali, não é à toa, beleza? Vamos lá. Então, Alexandre, os dois, eles fazem armazenamento, só que a maioria é no FAT32, é isso? Tá, vamos lá. Não é armazenamento, tá? Os dois são sistemas de organização de arquivos, utilizados em pendrives. Mas o que é mais utilizado é o sistema FAT32. Beleza? Ah, sim. Deu para entender? Deu. Deu? Beleza, então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Questão 13. Computador de grande porte utilizado para processamento de um grande volume de dados, com alta capacidade de memória, capaz de oferecer serviço de processamento de alto desempenho a vários usuários simultaneamente, que opera em milhões de instruções por segundo, conhecido como... ele já deixou claro aqui, né? Desktop. Desktops, vamos colocar assim, que é aquele computador comum, né? O de mesa, que é a mesma coisa que o microcomputador, né? Que praticamente são sinônimos aqui. Agora, o que ele está falando aqui é de um mainframe, tá? Então, um mainframe, ele é aquele computador de alto desempenho, um computador que vai processar grande volume de dados, que muitas pessoas vão utilizar juntamente ali, beleza? Grandes empresas ali que vão utilizar esse tipo de computador. Certo, pessoal? Podemos prosseguir? Tranquilo isso aqui? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, bora. Questão 14. Baseado em conhecimentos acerca de placa-mãe e processador, para que o encaixe físico de um processador seja compatível com a placa-mãe, deve-se estar atento ao... Soquete. Isso aí, socket, né? Aqui ele está falando mais especificamente em relação ao processador, tá? Mais especificamente ao processador. Então, quando a gente fala em espaço de encaixe físico do processador, a nomenclatura que a gente vai dar é socket, tá? Eu posso falar que é o slot do processador? Posso, não está errado. Só que aqui ele colocou slot PCI. Slot PCI não é encaixe de processador, tá? Slot PCI é um encaixe com uma placa externa, uma placa de vídeo, uma placa de rede, uma placa de áudio, qualquer outra coisa. Falou em processador, a nomenclatura correta é socket, beleza? Vamos lá. O componente da placa-mãe composto por circuitos integrados que são responsáveis por fazer com que todos os componentes do computador, desde o disco rígido até o processador, possam trocar informações e assim realizar tarefas exigidas, é conhecido como... Vamos lá. Componente da placa-mãe composto por circuitos integrados. Composto por circuitos integrados que são responsáveis por fazer todos os componentes do computador, desde o disco rígido até o processador, possam trocar informações e assim realizar as tarefas exigidas, é conhecido como... E aí, o que vocês marcariam aí? Chipset, porque ele gerencia os dispositivos de entrada e também os de saída, né? É isso aí. Isso aí, chipset, tá? Não só de entrada e saída, como eu gerencia a placa, né? De modo geral ali, beleza? A gente vai ter um chipset que vai gerenciar os dispositivos de entrada e de saída, e a gente vai ter um outro que vai gerenciar os demais componentes ali, beleza? Então, esse é muito parecido com o jumping, né? Não. O jumper, tem que lembrar que ele é aquele componentezinho simples. Ele vai só conectar dois pontinhos ali, e através dessa conexão que a placa já traz, você vai fazer uma configuração na placa. O chipset, ele é bem mais que isso. O chipset, ele é como se fosse um processador, tá? Ele vai gerenciar mesmo, ele vai realizar ali operações ali e tudo mais por conta própria, tá? O jumper não, o jumper ele é uma pré-configuração que você só escolhe. Basicamente isso. Ao invés de você apertar um botão, E esse você faz uma BIOS conexão. seria o quê? Vamos lá, BIOS. O que é BIOS? BIOS, ele é um software
que ele vai fazer aquela verificação, ele vai fazer a verificação dos dispositivos do computador, tá? Dos dispositivos de entrada e saída. Então, quando você liga o computador e aparece... É que normalmente isso não acontece, tá? Os computadores, eles não estão vindo mais com esse tipo de... Pessoal, tem alguém que está com o microfone aberto, eu não estou conseguindo me ouvir aqui. Tá? Então, hoje em dia, os computadores, eles não estão vindo mais com essa configuração ativa, né? Então, você não vê o computador, a BIOS funcionando, né? Você não vê o BIOS funcionando. Você simplesmente vê já o computador inicializando. Só que antes dele inicializar, esse software chamado BIOS, ele faz uma checagem, ele verifica lá se todos os componentes estão ok. Ele vai verificar as placas, ele vai verificar o dispositivo de entrada e saída, tá? E aí, estando tudo ok, ele libera para a realização do boot, tá? Que é a inicialização do sistema operacional. Beleza? Isso aqui é o BIOS. Memória ROM é uma memória que você não... Pode falar. Então, como se fosse aquele processamento do início do computador, é isso? Quando vai Isso. iniciando o computador, que vai fazendo esse check-up, é isso? Isso, exatamente. Quando o computador está inicializando, é quando o BIOS ele é ativado, tá? Naquele primeiro momento lá, ele faz uma checagem. Antigamente a gente via, né? Aparecia aquela tela preta lá, e ele listando lá. Tantos HDs, ok. Memória, ok. Não sei o que, ok, né? Ele ia lá, se dava algum erro, ele aparecia também, ó. Tal componente está com erro, né? Um alarme, alguma coisa. Lá é o BIOS. Beleza? Vamos prosseguir? Questão 16. É uma nomenclatura, esse BIOS aí significa alguma coisa ou é só um termo? Significa, cara, eu não vou lembrar agora o nome. O que é cada um desse significado aí? É uma sigla, tá? É uma sigla, eu não me lembro de cabeça aqui o significado. A gente pode pesquisar, eu posso falar para você depois. Ok. Tá? Depois eu dou uma olhada. Se alguém puder pesquisar aí e falar pro colega, tem um significado sim. Vamos lá, julgue o item relativo às novas tecnologias, aos conceitos de hardware, ao Microsoft Word 2013, sistema operacional Windows 8.1. As instruções e as operações aritméticas e lógicas são executadas na unidade central de processamento. E aí, certo ou errado? BIOS é Sistema Básico de Entrada e Saída. Aí, ó, pronto. Então seria... Deixa eu ver aqui. Obrigada. Então seria Basic, né? Isso? Isso. Pelo que o colega falou ali, né? Então, sistema básico de entrada e saída. Tá, vamos lá. As instruções das operações aritméticas. Viu, pessoal? Não se prendam muito a esses termos, tá? Apesar de ajudar muitas vezes a você solucionar uma questão, alguma coisa assim, mas lembre do que eu tô falando para vocês. Eu já estou passando para vocês o conteúdo mastigado, tá? Então a gente já está dando o que o BIOS faz. Se eu viu a palavra BIOS, ele não vai falar assim para você, sei lá, não sei, botar um outro nome aqui para Basic e perguntar para vocês qual é o significado da palavra. Não vai cair uma questão nesse sentido. Você sabendo o que ele faz, já tá safo, já resolve já, tá? Ainda mais relacionado à informática, vocês vão ver que tem muito, mas muito termo técnico, e são coisas assim que muitas vezes não vai fazer sentido para vocês perderem tempo entendendo aquilo ali, né, em sua completude ali para matar a questão. E lembrando, o meu objetivo com vocês não é que vocês saiam experts em informática. O meu objetivo com vocês é que vocês passem na prova e atinjam seus objetivos. Beleza? Vamos lá. As instruções e as operações aritméticas e lógicas são executadas na unidade central de processamento. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo, né?
Essa unidade lógica aritmética é aquela ULA, né, professor? Isso, exatamente. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem o nosso CPU, tá? E o nosso CPU, ele vai ser subdividido, né? Então, dentro do CPU, eu tenho a UC, que é a unidade de controle, né? Eu tenho a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, e eu tenho ainda os registradores, né? Beleza? Então, eu tenho essas três partes dentro do meu CPU, dentro do meu processador. Aí ele está falando aqui... Pode falar. Ele é particionado, né? O termo particionado. Sim. Ele são componentes do processador, né? Essas três partes aqui. Aí, ó, o que ele está falando aqui? As instruções e as operações aritméticas e lógicas. Ele está falando da ULA, né? Está falando aqui, ó, da ULA. São executadas na unidade central de processamento? Aí você vai falar assim, não, tá errado, porque são executadas na ULA. Opa, mas a ULA não está dentro do processador? Tá? Então, o gabarito aqui é correto, beleza? Justamente por conta disso. Vamos lá, 17. Analise as informações, as afirmativas abaixo, identifique as corretas quanto aos conceitos básicos e a noção de computadores. A velocidade de processadores de computadores normalmente é medida em Hertz. E aí, certo ou errado? Certo. Certo, né? Então, eu tenho ali um processador com, sei lá, 3 GHz, né? Vai estar assim para vocês, né? 3 GHz. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que aquele meu processador, ele tem uma frequência de processamento em 3 GHz. Ele realiza tantas mil operações lá, né, nessa frequência aí. O tamanho dos dados armazenados em computador é medido em bytes. E aí? Tamanho dos dados armazenados é medido em bytes? Não está errado, né? Está errado? Não está errado, tá? Vamos deixar ela quieta aí, mas a princípio está certa. Vamos lá, 3. Um bit é feito de 8 bytes. Um bit é feito de 8 bytes? Não, aí não, né? Aí tá errado. Então, a gente... Deixa eu pegar aqui, acho que é esse aqui que risca. Então, um bit é feito de 8 bytes? Não, né? Um byte tem 8 bits. Beleza? Um byte, ele equivale a 8 bits. Vocês têm que lembrar que um bit, ele é a menor unidade da informação, tá? Então, quando você tem um bit, a gente tem lá, né, 0 e 1. Beleza? Isso aqui, ó, só o 1zinho meu aqui, né, essa parte aqui da minha informação, isso aqui é um bit. Beleza? A menor parte da informação. Então, é um bit. Então, um bit é feito de 8 bytes? Não, tá errado. Vamos ver a 4. A memória ROM do computador é onde são armazenados os arquivos do computador? Também está errado, né? Não é a memória ROM. A memória ROM do computador, não. Isso aqui também está errado. É correto o que se afirma em. Então, a gente viu aqui que a 3 e a 4 estão erradas, né? Seria a RAM, né? Como? No lugar da ROM, seria a RAM? Se colocasse RAM, a gente teria que ficar com o pé atrás. Não estaria errado, tá? Como eu falo para vocês, você tem que sempre avaliar aquilo que está mais correto. É na memória RAM que são armazenados os arquivos? Não, ela não é lá que está armazenado. Mas lá fica armazenado. Tá? Durante o funcionamento do computador, o computador transfere arquivos para a memória ROM. O certo é a gente não falar arquivo, a gente falar dados, né? Porque arquivo já está falando uma coisa mais específica. Mas, assim, a gente tem que lembrar que o examinador, ele quer que a gente erre, né? Então, ele vai colocar termos ali para dificultar o nosso entendimento. Nesse caso aqui, não é ROM. Poderia ser RAM?
Poderia estar correto, tá? Mas o termo mais correto aqui é a gente botar, sei lá, ao invés de a memória, botar o HD. O HD do computador é onde são armazenados os arquivos. Aí estaria correto, tá? Entendi. Com Entendi. mais certeza. Certo? Vamos lá. Vamos ver aqui qual é a alternativa que ele bota pra gente aqui. Então, ele coloca assim, letra A, 3 e 4 apenas? Não, 3 e 4 está incorreto, né? Deixa eu até ver aqui. Ele fala correto, né? É correto que se afirma. Vamos ver. É correto que se afirma. Tem que tomar cuidado sempre com isso, tá? É correto que se afirma em. Então, 3 e 4 são as incorretas. Então, isso aqui não. 1 e 3 não. 3, 2 e 4 não. 1 e 2 apenas, né? Então, aqui, letra D. Beleza? Então, 17, né? Letra D. Vamos seguir 18. A principal função de um no-break é... A gente já viu, né? No-break é aquele que vai armazenar uma pequena quantidade de energia ali, quando a rede elétrica não tem, ele vai, né, suprir ali por alguns momentos. Então, definir regras de acesso? Não. Definir regras de acesso, isso aqui está falando mais, sei lá, proxy, firewall, né? Algo nesse sentido aí. Em caso de queda de energia, fornecer alimentação elétrica por um determinado tempo, né? Então, isso aqui está correto. 3. Auxiliar no resfriamento do processador? Também não, né? Quem resfria o processador é o cooler, tá? Então, o cooler é aquele ventiladorzinho que fica em cima do processador e ele auxilia no resfriamento do processador. Também pode ser um dissipador de calor, né? O dissipador de calor é aquela pecinha que fica embaixo do cooler, entre o cooler e o processador, que são aquelas aletazinhas ali de alumínio, né? De metal ali, que ele serve justamente para auxiliar no resfriamento do processador. Então, não é no break. Então, aqui no caso, é a 2, né? Letra B aqui é o nosso gabarito. Alexandre, repete para mim, por favor. É o cooler que faz o resfriamento. E qual é o outro que você falou? Dissipador. Tá? Dissipador de calor. Deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui para vocês verem. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma imagem, né? Essa pecinha em cima aqui, ó, é o cooler, né? Que é aquele ventiladorzinho. E embaixo do cooler eu tenho o dissipador de calor, que são essas aletazinhas, ó, tá vendo? Que o ar, ele passa por aqui para resfriar essa peça. E essa peça, ela vai em contato direto com o processador. Beleza? Obrigada. Então, deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui com processador. Dissipador de calor processador. Ele só está listando para a gente só os dissipadores. Eu queria pegar uma imagem que o processador está junto, mas... Acho que é essa aqui. Não tem muito aqui. Tá? Porque o processador ele é uma pecinha bem, bem pequena, né? Aqui, ó. Essa aqui é a parte de trás do dissipador de calor, ó. Então, essa parte aqui, ó, é o que vai em contato com o processador. Eu acho que até... Não é não. O processador ele vai em contato direto aqui com o dissipador. E aí auxilia o resfriamento. Beleza? Vamos prosseguir? Questão 19. O dispositivo de armazenamento de dados SSD é categorizado como unidade de estado sólido. Por quê? É feito de alumínio, as informações são armazenadas nele em memória flash e RAM, não possui componentes móveis, não utiliza magnetismo como forma de gravação, o SSD, ao contrário dos antigos disquete, não é flexível. E aí, o que vocês marcariam nessa questão aqui? Porque é feito de alumínio? Não, nada a ver, né? Informações são armazenadas nele em memórias flash e RAM, também nada a ver. Aqui, ó, é isso aqui, né? Não possui componentes móveis.
tá? Então, por que ele é sólido? Porque não possui componentes móveis. Não utiliza magnetismo, SSD ao contrário dos antigos que não é flexível. Nada a ver, tá? Então, o gabarito aí, letra C. Tranquilo, Professor, tem algum exemplo desse que usa magnetismo como forma de HD. gravação? HD. Ah, sim. Beleza? Vamos lá, 20. Porque, pessoal, isso aqui é até para a gente que é da área, a gente acaba passando batido por algumas coisas, né? Mas para vocês pode ser algo a acrescentar aí para vocês entenderem, né? O HD, por que a gente não pode colocar algo magnético, né? Um ímã em cima do computador? Porque você corrompe os dados. O HD ele tem o sistema de armazenamento do HD é através de magnetismo. Então, se você colocar um ímã em cima de um HD, você vai corromper os dados ali, você pode perder até o seu HD, beleza? Esse é a título de curiosidade aí para vocês. HD externo, você não pode colocar ele perto de componente magnético, nem nada, justamente por causa disso. Julgue o item acerca dos conceitos de hardware, software, programa Word e do sistema operacional Windows 7. Nos computadores mais modernos, o processador é conectado à memória RAM e esta, por sua vez, é conectada à placa-mãe. Enquanto nos computadores mais antigos, esse dispositivo era instalado na placa-mãe. E aí, certo ou errado? Certo, professor? Certo? Não, pô, tá errado. Isso aqui tá errado, tá? O processador é conectado à memória RAM? Ah, não. Tá? Acho. Ele tá falando pra gente aqui que o processador é conectado à memória RAM e a memória RAM é conectada à placa-mãe. Não, pô. Tanto a memória RAM quanto o processador são conectados na placa-mãe. Eles têm algum tipo de conexão entre eles? Tem, são os barramentos. Mas aqui ele está dizendo conectado fisicamente, né? Eles são ali, você vai conectar, tem um encaixe ali entre eles, tá? Essa que é a palavra que ele botou aqui. Então, por isso está errado. Então, isso aqui está errado. Tranquilo? 21. Assinar, cadê? São exemplos de hardware: monitor, mouse, teclado, fone de ouvido e impressora. Então, o que é hardware aqui? Tudo, né? Tudo. Tudo aqui é Alternativa hardware. E. Alternativa E, todos os itens estão corretos. Opa. Qual é a diferença mesmo do software para o hardware? É um que Hardware. é lógica e o outro que é físico? Isso, exatamente, né? Então, hardware é a parte Então, mas como é que eu física. faço essa diferença? Como assim? Tipo, não sei fazer essa diferença. Tipo, o físico é o que eu posso pegar Isso, e o exatamente. lógico é o processamento. É assim? Tá. Exatamente, é isso aí mesmo. Físico, o que é físico? É algo palpável, algo ali que você não só vê, como você está pegando mesmo, né? A placa, já associa hardware a uma placa, um monitor. Você está pegando no monitor, você está sentindo, você está vendo um teclado, né? É algo físico. Agora, software você não consegue pegar, é algo lógico, sabe, ele está ali, você vê, você utiliza, mas não é algo palpável, né? Ele é lógico. Beleza. Pessoal da contabilidade aí vai lembrar, né, dos intangíveis, né? Então, o software, ele é algo intangível, né? Não é palpável, beleza? Aí, esse Eduardo tá ouvindo aí, Eduardo? Lembrei. Tá gastando aí, Alexandre? Tá gastando conhecimento. Minha Parabéns, contabilidade. É isso mesmo, intangível só. Beleza? A parte física, vamos lá. Ele pede para a gente completar, né? É a parte física do computador. Todos os elementos materiais que o compõem. Aí, ó, a parte palpável, ou seja, toda a parte que conseguimos identificar e tocar. As alternativas que preenche corretamente o espaço em branco. E aí? Hardware. A colega que estava na dúvida aí, né? É hardware, né?
tá? É aqui ó, a definição já para você deixar anotado aí no seu caderno. É a parte física do computador, todos os elementos materiais que o compõem, a parte palpável, ou seja, toda a parte que conseguimos identificar e tocar. Exato, ativou corretamente, tá certinho ali, hardware. O teclado se caracteriza como um dispositivo. Então, o teclado é o quê? Teclado é um dispositivo de entrada, né? Entrada. Então, isso aqui Entrada. também, questãozinha bem goiaba, né? Bem tranquila. Pessoal, esse tipo de questão assim, ó, vocês estão vendo, né? A gente está resolvendo aqui em menos de 1 minuto. Vai ter questões assim na prova de vocês, pode ter certeza. E essas questões não pode errar, tá? Não é para errar mas de jeito nenhum. Se você errar, pode ter certeza ali que bastante gente vai passar na frente de vocês ali, porque são questões que a gente não pode errar mesmo. Beleza? E outra, como eu falei para vocês, a informática, ela é uma área, né, uma disciplina que a gente tem que ganhar tempo. Você tem que perder tempo nas outras matérias, perder tempo em raciocínio lógico, perder tempo ali, sei lá, numa questão um pouco mais complexa ali de direito constitucional, né, de língua portuguesa, essas questões ali, beleza, você pode gastar os seus 3 minutos ali. Agora, nas questões de informática, é para ganhar tempo, é resolver ali o mais rápido que você puder e ir embora, tá? Não é para perder tempo, beleza? Pessoal, alguma dúvida sobre esse assunto que a gente viu aqui? Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tá. Eu vou avançar um pouco mais aqui. Vamos prosseguir aqui. Técnico informático. Se refere à administração de sistemas Windows. Julgue o item. O Robocop é um dos comandos utilizados no Windows para realizar a cópia de arquivos. Deixa eu pegar aqui. Só um minuto, pessoal. O Robocop é um dos comandos utilizados no Windows para realizar a cópia de arquivos. Isso aqui está correto, tá? Vou pegar aqui. Robocop. Então, aqui, ó. Esse Robocop aqui, né, é um comando que era utilizado no DOS ainda, tá? Então, ele ainda, como o Windows ele é baseado no DOS, né, o antigo sistema DOS ali, ele ainda absorveu bastante desses comandos ali. E ainda é utilizado, tá? Então, quando você quer copiar um arquivo por linha de comando, é esse comando aí que você vai utilizar, beleza? Comando Robocop. Questãozinha meio estranha, né? Mas tá correto. Vamos lá. Questão número 2 aí. No que se refere à administração de sistemas Windows, julgue o item. No Windows 10, não é permitido transformar uma conta de usuário local em uma conta de administrador. Caso a conta de usuário local exista, ela deverá ser removida e, posteriormente, deve-se criar uma nova conta de administrador com o mesmo nome da conta recém-removida. Isso aqui a gente não falou ainda na aula, tá? Eu vou pular, pessoal, essas questões aqui, porque eu quero explicar elas com mais calma na aula, beleza? Vamos pegar aqui, vamos tentar massificar o assunto que vocês já conhecem, tá? Esse daqui são questões bem mais complexas aqui, eu vou dar uma pulada aí nessas questões, beleza? Questão número 3. Na instalação do Windows 10, alguns softwares destinados à segurança não são instalados, como, por exemplo, o Firewall. Essa aqui também é uma questãozinha um pouquinho mais complicada, né? Instalação do Windows 10, alguns softwares destinados
à segurança não são instalados, como, por exemplo, o Firewall. Questão estranha, Firewall. Firewall não são instalados. Tá, então, acho que esse grupo de questões aqui é para ser o último. E botou aqui como errado. Ah, tá. Vamos entender aqui a questão, né? Ele está colocando assim, ó, quando você instala o Windows 10, alguns softwares, como, por exemplo, os destinados à segurança, eles não são instalados junto com o Windows 10. E ele está dando aqui o exemplo, né, do Firewall. Tá errado, por quê? Porque o Firewall já vem instalado no Windows, tá? Justamente por isso que a questão está errada. Então, a questão está errada porque o Firewall é um sistema, né, um software destinado à segurança, e ele já vem instalado junto com o Windows. O Windows já tem o Firewall próprio ali. A 4. No que diz respeito ao programa de correio eletrônico Outlook, aos conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e ao procedimento de segurança de informação, julgo item. Quando o usuário estiver copiando um arquivo do disco local do computador para um dispositivo removível, como, por exemplo, um pendrive, não é permitido remover outros arquivos do dispositivo removível enquanto se faz cópia. Isso se deve ao fato de que não é possível realizar mais de uma ação ao mesmo tempo entre um dispositivo físico removível. Essa questão aqui, ela está errada, né? Então, você pode realizar, sim, várias operações ali, inclusive você pode copiar vários arquivos diferentes, você pode copiar um, apagar outro, isso aqui é indiferente, tá? Como a gente sabe, o nosso sistema operacional Windows, né, ele é um sistema multitarefa. Não, o que é um sistema multitarefa? É aquele sistema que pode realizar várias tarefas ao mesmo tempo, beleza? E ele é outra coisa também, ele é um sistema preemptivo, tá? Então, o que é um sistema preemptivo? É aquele sistema que ele consegue colocar em ordem de prioridade. Ele vai priorizar aquelas operações que são mais importantes para ele. Então, o sistema ele é multitarefa, preemptivo, ele também é um sistema multiusuário. Tá? O que significa que ele é um sistema multiusuário? Um sistema que ele pode... Deixa eu escrever isso aqui para vocês anotarem aí. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui que o Windows, né? Windows. Ele é um sistema multitarefa, preemptivo, multi-usuário, e aí, como que chama multisseção? Eu já não sei, é assim? Pessoal do português aí, me corrija aí se eu estiver errado, tá? Não sei. Deu uma dúvida agora Eu aqui. acho que seria com cedilha, né, professor? Que é Cedilha? setor, né? Que é de setor. Não, nesse caso aqui não é setor, não. Aqui, Não é setor? não é de setor, não. Aqui é de compartimento mesmo, compartimento não, de seção de divisões ali, né? Como é a palavra, um sinônimo ali para facilitar para vocês ali entender. Reunião. Eu acho que não tem. Não tem hífen, né? Minha dúvida é aqui no hífen também. Então, vamos recorrer aqui para o nosso amigo aqui. A minha dúvida foi só no ir. Vamos lá. Tem que ir para o Google aqui, vamos pesquisar aqui. Multi-usuário.
Sessão. Aula de português agora. Aula de português no meio da aula de formal. Ó, multisseção, tá tudo junto aqui, ó. Sem hífen. Então vamos corrigir aqui. Tá, multisseção. E aí, como é que é? Multisseção. Você tem que Só escrever tudo certo. Só tira o hífen dos dois. É, mas tava ruim. Multiusuário também, né? É. Multisseção. Aqui também. Opa. Deixa eu fazer aqui. Tá? Multiusuário, multisseção. Beleza? Multitarefa, preemptivo. Certo, pessoal? Aqui, ó, preemptivo, vocês têm que lembrar aqui, ó, que ele escalona. Ele escalona os processos, tá? Ele cria prioridades. Beleza? Ele cria prioridades aqui. Então tem que lembrar dessas características aqui. Isso aqui facilita bastante para vocês. Multitarefa porque ele pode executar várias tarefas ao mesmo tempo. Preemptivo, porque ele escalona, ele cria prioridades ali entre os processos. Multiusuário, eu posso ter vários usuários utilizando aquele mesmo computador, tá? O mesmo sistema. E aqui tem que lembrar que eu vou utilizar vários, eu posso ter vários usuários utilizando aquele computador, só que não é ao mesmo tempo, tá? São vários usuários utilizando aquele computador, só que em sessões diferentes. Aí você lembra que ele também é multisseção, beleza? Tranquilo, né, pessoal? Isso aqui é um assunto bem fácil, só para vocês terem aí a mão mesmo. Vamos lá, no Windows 10 não há painel de controle. Quando você fala, Alexandre, quando você fala várias sessões, no caso seria várias abas? Eu não entendi essa parte de várias sessões. Não. Quando você bloqueia o computador, ele vai lá para aquela tela de boas-vindas, né? Que é aquela tela onde tem os usuários ali que estão logados no computador, né? Cada usuário daquele, ele vai realizar uma sessão. Sim. Tá? Tá, Então, entendi agora. Entendeu? Ele vai ter ali os seus programas abertos, as suas tarefas, o que ele está executando, tá? De forma como pareça que são computadores diferentes, mas na verdade é o mesmo computador. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Cadê? No Windows 10 não há mais painel de controle, um importante recurso presente na versão anterior desse sistema. Ele foi substituído pelo aplicativo Sistema, que contém diversas funcionalidades, como, por exemplo, personalizações e ajuste de segurança. E aí, certo ou errado? Essa questão está errada, tá, pessoal? Ela está errada. Porque tem painel de controle, né? Exatamente, ó. Eu posso abrir aqui o painel de controle. Meu computador, ele é o Windows 10. Então, eu estou abrindo aqui, ó, meu painel de controle aqui, tá? Então, a questão está errada. Oxe. Tá, questão errada. Questão 6. Atalhos para aplicativos podem ser criados no menu iniciar do Windows 10. E aí, certo ou errado? Certo, né? Acho que é certo isso aí. Certo, tá certo. Eu posso vir aqui, ó, no menu iniciar. E eu posso vir aqui, ó, botão direito do mouse. Aí eu tenho aqui, ó, fixar em menu iniciar. Opa. Não estava aparecendo a opção aqui para mim. Ele tinha a opção criar atalho. Aí eu quebrando minha cara, né? Mas tem sim essa opção, tá? Deixa eu ver aqui como é que funciona aqui. Fixar em menu iniciar.
mais configurações do aplicativo, classificar, compartilhar. Oxi. Atalhos para aplicativos podem ser criados no menu iniciar do Windows. Atalhos para aplicativos podem ser criados no menu iniciar do Windows. Eu acho que eu entendi essa questão errada. Tá, pelo que eu estou entendendo aqui, o que ele está falando, ó, que atalhos para aplicativos podem ser criados no menu iniciar do Windows. Eu marco como certo, tá? Você pode criar um atalho dentro do menu iniciar, tá? Esse é o contexto aqui que a questão está falando. Deixa eu até conferir aqui o gabarito. Questão 6. Questão 6, tá correto, tá? Então, eu posso criar aplicativos, não que eu possa criar atalhos utilizando o menu iniciar, eu posso criar atalhos no menu iniciar, tá? Então, é por isso que tá correto. Mas tinha a opção também para você criar atalhos a partir do menu iniciar. Você podia ir lá, botão direito e criar atalho, mas ali o contexto é outro. Beleza? Certo, pessoal? Deu para entender isso aqui, a 6? Por que ela tá certa? Deu sim. Deu, né? Beleza, vamos lá. Questão 7. O computador desktop é amplamente conhecido como computador pessoal. Ele possui um bom desempenho, considerando-se o uso de um único usuário. E tem um baixo custo, quando comparado a outros tipos de computadores, como, por exemplo, os servidores. E aí? Certo. Então, ó, a gente tem que analisar isso aqui, ó, considerando-se o uso de um único usuário. E tem baixo custo quando comparado a outros computadores, como, por exemplo, servidores. O computador desktop é amplamente conhecido como computador pessoal. Ele possui um bom desempenho, considerando-se o uso de um único usuário. E tem um baixo custo, quando comparado com outros tipos de computadores. Marcaria como certo também. É certo, né? Tá certo. O que me gerou dúvida aqui, ó, só para explicar para vocês, é isso aqui, ó. O uso de um único usuário. Só que esse uso de um único usuário aqui que ele está falando é a comparação dele por desempenho, né? Então, ele tem um desempenho, se você for comparar, um único usuário, né? Um único usuário utilizando, o desempenho dele é bom, tá? Então, o gabarito aqui também tá correto. E essa lista de exercícios aqui, pô, ela tá uma listinha meio capciosa, né? Listinha difícil. Esse único usuário também foi minha dúvida. Ele quis dizer que uma única pessoa utilizando? É isso? Não, ele está falando em relação ao desempenho, tá? Ele possui um bom desempenho se você comparar a um único usuário utilizando. Tá? Não que ele tenha só um usuário. Que é mais português aqui do que informática, né? Mais interpretação aí. Uhum. Beleza? Vamos lá, questão 8. No que se refere aos conceitos de hardware, a instalação de periféricos ao programa Word e ao sistema operacional. O mainframe é considerado como o menor computador para uso em escritórios? Essa aqui já de cara, né? Essa tá fácil. Errado. Essa aqui tá errado. Tá? Olha lá. E é cerca de 5 vezes menor que um microprocessador tipo PC. Não, nada a ver. Mainframe é um supercomputador. Mainframe é aquele computador, né, com processa grande volume de dados, né? Aquilo que a gente já sabe. Questão 9. No que se refere aos conceitos de hardware, instalação de periféricos, julgue o item. Alguns componentes, como por exemplo memórias RAM, HD, processador, são instalados na placa-mãe. E aí, certo ou errado? Certo, né? Tá certo. Tá, então essa aqui está correta, né? Componente como memória RAM. A memória RAM, ela é instalada na placa-mãe? É. O HD, ele é instalado na placa-mãe? É. O processador também? Sim, então tá correto. Beleza? Pessoal, essas questões assim, ó,
elas, de certo e errado, elas são as questões mais difíceis, tá? Quando você encontra um erro, aí beleza, ela se torna fácil. Mas quando você tem muitas afirmações, você tem que ir adicionando, tá? Então você tem que falar assim, componentes, como por exemplo, memória RAM, HD e processador, são instalados na placa-mãe? Se algum desses aqui não fosse instalado na placa-mãe, aí estaria errado, tá? Sei lá, se ele colocasse uma coisa nada a ver aqui, chutar aí algum exemplo aí, um switch, colocar assim, alguns componentes, como por exemplo, os switches, são instalados na placa-mãe? Não, né? Então, assim, você já marcaria ali como errado. Mas quando você tem várias coisas certas, quando a questão de certo ou errado, ela tá certa, é mais difícil do que quando ela tá errada, né? Mais difícil você identificar uma certa do que uma errada. Você tem que avaliar toda a questão. Beleza? Julgue o item relativo ao programa PowerPoint 2013, sistema operacional com de redes e computadores. Clima e notícias não podem ser considerados como exemplos de aplicativo no Windows 10, pois consistem em programas do tipo Flash, os quais são instalados na área de trabalho. Nada a ver, né? Questão nada a ver, isso aqui está errado. O que ele está falando aqui é sobre aquela opção, eu acho que o meu nem tem, vamos ver aqui, é sobre clima e notícias. Aqui não sei se vocês estão conseguindo ver meu menu iniciar aí, né? Aqui no menu iniciar, ele tem essas opções aqui, ó, tá? Então, são opções que ele já gera para a gente algumas informações em tempo real. Então, eu tenho aqui, ó, notícias, e do lado aqui eu tenho o clima, né? Então, ensolarado, não sei o quê. E ele está falando que isso Cadê? Não são considerados exemplo de aplicativos do Windows. Tá? Ele está falando que isso não é aplicativo do Windows, mas está errado. Ele é um aplicativo do Windows, sim. Ainda que seja em Flash, isso não tem nada a ver, e ele não é instalado na área de trabalho, tá? Ele fica ali, instalado no Windows, beleza? Por isso está errado. Questão 11. Questão 11. O botão Visão de Tarefas, localizado na barra de ferramentas do Windows 10, oferece uma forma de se alternar entre os aplicativos. E aí, certo ou errado? Visão de tarefas, né? É esse botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Botãozinho lá na barra de tarefas, visão de tarefas. Quando você clica nele, vamos ver aqui. O está um pouquinho lento. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal, essa imagem aí? Sim. Oi? Tá, então, visão de tarefas, o que você vai fazer com ele? A função fim dele, né, é você alternar entre as áreas de trabalho, né? Então, tem aqui a área de trabalho 1, área de trabalho 2. Só que ele está falando para mim que é possível eu alternar entre os aplicativos em execução. Sim, ó, tem aqui o meu PDF, eu tenho aqui o meu navegador, explorador de arquivos, tem um outro slide aqui. Então, eu posso alternar, sim, utilizando o botão Visão de Tarefas. Beleza? Então, oferece uma forma de alternar entre os aplicativos? Certo. Beleza? Questão 12. Sobre hardware, analisar os itens abaixo. O teclado e a placa-mãe são exemplos de hardware. Certo? Os sistemas operacionais são exemplos de hardware? Aí não, né? Aí isso aqui está errado. Vou botar aqui o negócio. Existem dois tipos de hardware no computador, os internos e os externos. E aí, certo ou errado? Certo. Certo. Certo, né? Vamos ver aqui. Somente 1 e 2? Não, o 2 está errado. Está perguntando os Esses corretos. sistemas operacionais são exemplos de quê? Como? Os sistemas operacionais são exemplos de quê? De software, né? O software, né? Ah, tá. Só para confirmar. Sistemas operacionais são exemplos de software. O teclado e a placa-mãe são exemplos de hardware, tá certo? Existem dois tipos de hardware no computador, os internos e os externos. Tá certo? Então aqui seria 1 e 3, né?
somente 1 e 3 estão corretas. Letra B. Tá, então aqui 1 e 3 estão corretos. Teclado é placa-mãe seu exemplo de hardware. Existem hardwares internos e externos. Certo. Então, letra B ali. Acho que a gente acabou, né? Oxi. A 12 ele está marcando como gabarito C. Esse gabarito da 12 aí tá errado, tá, pessoal? Corrijam aí, por favor. 12 é 1 e 3. 1 e 3 estão corretos. É letra B. Beleza? Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida aí sobre os assuntos? Deu para entender bem aí? Espero que tenha sido bem proveitosa a aula para vocês. Foi muito boa a aula. Muito boa aula, Obrigada professor. aí pela Parabéns aí. colaboração. Beleza. Como eu falei para vocês, pessoal, o meu objetivo, o objetivo do FITA, né, de modo geral, é que vocês sejam aprovados, né? Então, eu espero, assim, que todo mundo saia bem sucedido aí nessa caminhada para o concurso. Como eu falei para vocês na aula passada, é uma fila, tá? Então, não desanime se vocês não forem bem. A gente espera que todo mundo saia muito bem. Queremos que vocês atinjam os objetivos de vocês, mas não desanime, continue estudando, mantenha ali o nosso FDP, né? Foco, disciplina e persistência. Beleza? Acho que o Eduardo quer falar com vocês aí. Falar alguma coisa, Eduardo? Oi, professor, tranquilo? Obrigado Beleza? aí pela aula e quero agradecer e relembrá-los aí que a gente vai dar uma pausa agora e daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Eu vou interromper a gravação agora